Sr. Presidente, queria começar por cumprimentar o Dr. Tomás Correia e vamos começar por algumas perguntas. Por exemplo, os senhores chegaram a levantar o caderno de encargos do primeiro momento de privatização em 2010? Dr. António Tomás Correia. Levantámos, sim, senhora. Foi por vossa iniciativa que o fizeram ou foi em resultado de um contacto, enfim, do BPN ou da Caixa ou até de algum responsável do Governo? Dr. António Tomás Correia. Foi por nossa iniciativa. Está de novo. Nenhum contacto prévio nessa altura? Não. Setor, ainda relativamente a esta primeira fase de privatização de 2010, há quem diga que os senhores não apresentaram candidatura em 2010, nem uma candidatura que respondesse integralmente ao caderno de encargos em 2011 por dificuldades de tesouraria, porque, entretanto, tinham decidido adquirir o Finibanco. Isto corresponde de alguma forma à verdade? Limitou-vos a vossa capacidade de investimento ou não? Dr. António Tomás Correia. Sr. Deputado, Honório, refere-se à compra do banco? Não. Naturalmente vos tinha Poderia mobilizado Poderia repetir liquidez. a questão, por favor. A pergunta é esta, repetindo. Há quem diga que os senhores não apresentaram uma proposta à privatização de 2010, nem uma proposta integralmente reproduzindo as condições de caderno de encargos em 2011, por dificuldades de liquidez que se prendiam com a mobilização de recursos aplicada na compra do Finibanco. Não tem a ver com isso. Mente qualquer afirmação nesse sentido ou qualquer sugestão desse sentido? Qualquer sugestão nesse sentido é falsa. Muito bem. É muito importante que nós ouvimos essa versão sugerida de uma forma muito perentória por um dos últimos depoentes. O que eu queria saber é esta hipótese de compra que os senhores apresentaram logo após a nacionalização, compra, enfim, segmentada deste tipo, por ativos, foi apresentada a quem e quando, Sr. Dr. Tomás Correia. Foi objeto de troca de impressões com o Sr. Secretário de Estado do Tesouro de então, Dr. Costa Pina. Quando, Sr. Não consigo situar isso no tempo. Finais de 2008, princípios de 2009, quando? Eu direi que foi em momento quase posterior à nacionalização, pouco tempo depois, sim. E diga-me uma coisa, Sr. Quais foram as razões que o Governo invocou para rejeitar a vossa proposta? Muito bem, Sr. Isso significa que, apresentado um estudo sobre o futuro do BPN no início de 2009 pela administração do BPN, que implicava várias alternativas, feita a avaliação do banco, enfim, concluída até antes do primeiro semestre de 2009, que apontava para valores em volta destes 150 milhões, para utilizar um número redondo, nunca o Montepios voltou a chegar a ser contactado. Honório Novo. Sr. eu ainda me estou a situar um ano e meio antes do momento da privatização de 2010. Estou-me a situar no momento em que foi, pela primeira vez, realizada a tal avaliação que o Dr. Costa Pina, em 2008, dizia que era preciso primeiro avaliar por causa, enfim, das possíveis indemnizações aos acionistas da SLN. Muito bem, essa avaliação é terminada antes do primeiro semestre de 2009. Eu não lhe perguntei que tipo, eu perguntei-lhe se foram contactados pelo Governo ou por alguém responsável do BPN para saber se os senhores mantinham o tipo de proposta que tinham feito no final de 2008. Nunca neste sentido foram contactados. Dr. António Tomás. Isso sucede em 2010.
Isso sucede em 2010, no momento do primeiro processo de privatização. Doutor, se lhe pedisse para confrontar o perímetro colocado à privatização em 2010 e em 2011, no processo de junho de 2011, o que é que o doutor diria? Doutor, antecipou algumas respostas a algumas perguntas que eu lhe ia colocar, mas eu vou voltar um pouco atrás para precisar aqui uma comparação. O perímetro a privatizar em 2010 e a 2011, eu pergunto-lhe, as diferenças uma tinha um preço mínimo, a outra não tinha preço mínimo. Ambas tinham, implícita ou explícita, a recapitalização por parte do Estado. Terceiro, não estava, nem em 2010, nem em 2011, incluído no perímetro a privatizar, os ativos transferidos para a SPAR, não sei se confirma ou não estava nos dois momentos as entidades financeiras transferidas para a SPAR, não sei se confirma ou não, e, portanto, queria que me confirmasse, de facto, qual era a diferença substancial do perímetro a privatizar em 2010 e 2011. Dr. António Tomás Correia. Está sob a afirmação, e até o detalhe com que o faz, é extremamente importante. Porque nós já ouvimos aqui uma declaração ainda bem recente, aliás, da mesma pessoa que há pouco disse também que os senhores não iam a jogo por causa do Finibanco, que dizia que o perímetro posto à privatização em 2010 era substancialmente diferente do de 2011 e o de 2011 era muito mais atrativo, excluída a diferença de preço. Ora, segundo a sua opinião, o perímetro de privatização era, na substância, o mesmo. Muito obrigado pela sua informação. Eu só queria confirmar a partir de que momento é que os senhores foram contactados pelo Governo ou por alguém mandatado pelo Governo para concorrer à privatização em 2011? Dr. António Tomás Correia. Em 2011, eu creio que em 2011 ninguém formalmente nos contatou. Para a segunda privatização. Sim, ninguém. Não foram contactados pela, como é que se chama? CGD, Caixa BI? Durante o processo só. A pré-avisado que ia haver um concurso? Não tenho presente. Não tenho presente. Pois, mas foram contactadas 30 entidades. Eu suponho que o Montepio também estaria incluído. Talvez nessas tais conversas informais em que eu manifestei... Contactos formais, doutor. Não. Contactos formais. Cartas não recebi. Sr. Presidente, isto é importante. Eu queria que ficasse aqui claro, solicitar aqui ao Sr. que nos faça uma recolha no Montepio para verificar se foram contactados formalmente por uma entidade pré-avisada a realização do concurso até 20 de julho ou qualquer coisa do género. Falo-ei. Portanto, para a segunda fase de privatização, eu não tenho de memória qualquer contacto. E nunca houve nenhum contacto com o Dr. Francisco Bandeira, digamos, entre dezembro de 2010 e abril de 2011, ou com outro responsável do BPN ou da Caixa, que lhe dissessem que a intenção do Governo era voltar a colocar aquilo em privatização por venda direta. Na altura para... Doutor, quando é que ocorreu isso? Não sei situar isso no tempo, mas deve ter sido algures entre janeiro e fevereiro de 2011. Isto foi antes da demissão do Governo. Foi. Demissão do Governo. E em que termos é que foi feita essa comunicação? Qual era a intenção do Governo? É capaz de reproduzir? Não foi propriamente uma comunicação, foi uma conversa muito informal. Muito informal. Em que termos substanciais? Não foi mais do que isto que eu disse. Eu vou-lhe perguntar diretamente. Nessa conversa, o Dr. Francisco Bandeira disse-vos, a vocês, Montepio, em janeiro, fevereiro, foi o que disse, que a intenção do Governo seria voltar a tentar uma privatização através de uma venda direta? Este conceito veio para cima da mesa? Dr. António Tomás Não lhe Correia. posso garantir isso.
Conversaram sobre o quê, Sr. Doutor? Diga, diga. Então conversaram sobre o quê em concreto, se é possível saber? Não, sobre a privatização, a segunda fase de privatização que iria ocorrer, se o Montepio manteria o seu interesse, e eu respondi-lhe sempre que o Montepio estava interessado na privatização, mas nunca sequer lhe transmiti, porque isso eu já o tinha feito anteriormente, em que moldes é que estávamos interessados. E nunca foi caracterizado o modelo dessa nova fase de privatização? Não. Doutor, nessa fase, nunca o Dr. Bandeira lhe comunicou que era a intenção do Governo e do BPN promover a refundação do BPN e privatizar num período de entre 3 a 5 anos? Dr. António Tomás Correia. Tenho uma vaga ideia que sim, que essa era uma possibilidade. Tenho uma vaga ideia que sim. Essa entre outras. Quais eram as outras? Mas não me parece que essa fosse uma via que viesse a ser, tivesse a ter pés para andar. Pés para andar. Isto significa que não havia grande vontade de avançar por aí, é, Doutor? Não me parece. Muito obrigado. Isso é importante também para caracterizarmos as opções Mas isso do é Governo. apenas um juízo a partir Eu sei, naturalmente, e vale o que vale. Muito Doutor, agora vamos voltar à fase de privatização, porque dos detalhes da sua proposta, há aqui 2 elementos que me escapam. Eu tenho aqui os elementos da sua proposta, falta-me, o setor nunca se referiu ao número de trabalhadores que pretendia levar com as agências. Dr. António Tomás Correia. Referi, sim. Não referi. Eu tenho aqui, mas só queria confirmar. 350. 350. Ó, Doutor, eram 200 agências, 350 trabalhadores é um número aceitável para 200 agências? Era um número para negociar, Sr. Deputado. Era um número para negociar se chegasse... E foi comunicado ao Governo que era para negociar, podia ser maior? Sim, claro. Podia ser maior, o Sr. pode nos dizer até quando? Até quando? Tínhamos que analisar. Não chegámos a essa fase. Mas 200 agências ou 220, pelo menos com 3 pessoas por agência... Doutor, agora o que eu queria era voltar ao tema que a senhora deputada Ana Catarina Mendes levantou no início e julgo que muito justificadamente. Isto é, os senhores, ao Governo, na segunda fase de privatização, questionam ao Governo que estão a tencionar apresentar uma proposta que já descreveu aqui, várias vezes. E a resposta do Governo é: essa proposta tem interesse para o Governo. Nunca vos foi dito, não faça essa proposta porque não cai dentro do âmbito do concurso. Não, nunca nos foi dito isso. O contrário. O que vos foi dito foi o contrário. O que nos foi... Doutor, está bem. Mas se fugisse ao âmbito do concurso, qualquer entidade responsável pelo concurso diz assim: não vale a pena entregar uma proposta nesse sentido porque vai ser eliminada à partida. Isto é ou não legítimo concluir? Eu a única coisa que posso dizer e concluir é que me foi dito para avançar com a proposta. E avançar nestes termos. Aliás, essa conversa foi acompanhada da entrega da proposta já na sua formulação final. Doutor, o que eu tenho a dizer-lhe é que a Sr. Secretário de Estado do Tesouro e Finanças assim disse-lhe uma coisa e a nós transmitiu-nos outra diferente. E transmitiu-nos que a proposta de candidatura que os senhores apresentaram, que não podia ser aceite porque os senhores não se propunham comprar o BPN. Isto é, os senhores não se propondo comprar o BPN, estavam eliminados à partida porque apresentaram uma candidatura que não fazia parte daquilo que estava em concurso. Foi a resposta que nos foi e a informação que nos foi dada aqui. E eu só, por causa de uma parte aqui da bancada em frente, embora não tenha sido nenhum deputado, eu informo, comprar o BPN ou as ações do BPN é exatamente e rigorosamente a mesma coisa, como é evidente. Doutor, é evidente que perante esta informação, em termos financeiros, o que o senhor se propunha fazer em nome do BPN, do Montepio, era dar 42,5 milhões de euros
porque se diz que é entre 35 e 50, a média é 42 milhões e meio de euros, 42 milhões e meio de euros, e impedir ou evitar que o Estado gastasse 600 milhões na recapitalização. Além disso, senhores deputados, eu vou continuar, apesar do ruído, vou continuar até ao fim. Manter a tranquilidade. Vou continuar seguramente até ao fim, que o Sr. Presidente vai permitir que eu continue. Faz favor. Além disso, os senhores compravam os depósitos dos clientes, compravam as agências, ficavam com pelo menos 350 trabalhadores, e só não levavam o crédito do banco. Foi isso que eu concluí. Dr. António Tomás Coelho. Tudo o resto que é lixo, a gente já sabe. E que podia ficar a ser recuperado na SPAR, tal como está a ser recuperado hoje na SPAR. Sim, é isso, doutor? É isso. Quanto ao essencial, é isso. Mas nós... Eu agradeço-lhe o seu depoimento, é muito interessante. Nós... Também em jeito de remate final desta audição, o córrego para a esquerda, naturalmente, diz aqui o deputado João Semedo, tem razão. Eu acho que vou usar, aliás, os dois pés, se me permitir. Eu acho que há algumas audições, nós já vamos longo, já fizemos não sei quantas audições, uma série delas, e de facto, o depoimento do doutor António Tomás Correia introduziu aqui alguma novidade no sentido de contrariar algumas teses que tinham sido geradas, que se tinham desenvolvido e que queriam criar raízes, mesmo que as raízes fossem curtas, que as raízes fossem fracas, queria criar raízes a todo o custo. E uma delas era de que, não sendo um valor justo, a venda ao BIC era a única possível e aquela que causou menos prejuízos ou mais vantajosa para o Estado. Começamos a perceber que esta tese carece de demonstração. E julgo que aquilo que o Sr. Dr. António Tomás Correia acaba de nos hoje transmitir é a primeira pedra na destruição, desmantelamento desta tese. É verdade que para obscurecer aquilo que o Sr. António Tomás Correia disse durante esta reunião, vale tudo. Até citar atas da doutora Maria Luísa Albuquerque, da Secretária de Estado do Tesouro. Como se a citação desta ata eliminasse e arrasasse, eliminasse, é o termo correto, tudo aquilo que o Sr. disse aqui hoje. Infelizmente, para quem usa este argumento, não arrasa nem elimina. Felizmente para nós, que estamos preocupados em avaliar todos os ângulos de encarar a verdade dos factos, não elimina. E ainda bem que não elimina. De facto, parece mais que claro que a estratégia da Secretária de Estado até se pode compreender, na sequência do Find the Buyer, isto é, do memorando da Troika, que lhe tenha acalentado a iniciativa de apresentar a proposta, porque, pensava ela, se nada ocorresse, se não houvesse outros candidatos, sempre tinha a sua para se servir. E esta é que é a verdade, doutor. Ora, apesar de ser verdade, ou de ser provavelmente a verdade, para utilizar uma palavra que, enfim, não é perentória, provavelmente esta é a verdade é que não tinha nenhuma impossibilidade legal a senhora Secretária de Estado de advertir a si, concorrente, daquilo que podia acontecer no concurso. Não havia nenhuma impossibilidade legal do dono do concurso advertir um concorrente de dizer assim: ouça, o senhor está-me a dizer que vai apresentar uma proposta parcial
de compra de agências, de compra disto, mas está-me a dizer que não vai apresentar uma proposta de compra do banco, então, das duas uma, o senhor Dr. António Tomás Correia, uma hipótese é, o melhor é não concorrer, porque vai correr o risco de ser eliminado. Outra hipótese é, o Dr. António Tomás Correia, eu só aceitarei a sua proposta se não houver outros concorrentes. Porque se houver outros concorrentes, a sua será eliminada. E assim sucedeu. E também se registra que o Governo, provavelmente involuntariamente, eu aqui reconheço porque a Secretária de Estado é uma pessoa, deste ponto de vista, extremamente correta, e reconheço essa correção, nem sequer, por isso é que eu digo o Governo, nem sequer teve a consideração de se lhe dirigir e explicar o sucedido para encerrar o processo. Coisa que deveria ter feito em abono da verdade. E esta é que é a verdade. Quanto às razões objetivas, Sr. Dr. António Tomás Correia, nós temos é que comparar o que é que custou para os contribuintes estas duas opções. E desse ponto de vista, é absolutamente incontornável que a sua opção era, do ponto de vista financeiro, melhor. Porque o senhor comprava as agências, tal como o BIC o fez. O senhor assegurava, disse-o agora, 350 a 500 trabalhadores, foi o que eu ouvi, e o BIC, na proposta inicial, assegurava 500 a 600 trabalhadores. Exatamente 500 a 600 trabalhadores na proposta inicial. O senhor ficava com os depósitos, tal como o BIC ficou. O senhor não ficava com os créditos, tal como eles não ficaram, com aqueles que não quiseram. E esta é a diferença, sendo que em termos financeiros, o senhor oferecia 42 milhões e meio de euros e o BIC oferecia 30 milhões, proposta inicial 30 milhões, sem que o Estado tivesse que gastar 600. Isto é, havia uma poupança de centenas de milhões de euros em termos financeiros. E, portanto, do ponto de vista dos contribuintes, do ponto de vista do Estado, de facto, a sua proposta, em termos financeiros, era mais favorável do que a que foi, acabou por ser aceita. E eu, depois de dito isto, como contraponto à intervenção do Sr. Deputado Hugo Soares, do PSD, terminava com uma pergunta, que é esta, Sr. Doutor. O Doutor seguramente tem um conhecimento vastíssimo de processos de privatização desta natureza, quer por venda direta, quer sem ser por venda direta. Isto é, com preço mínimo, quer sem preço mínimo. Tem um conhecimento ou direto ou, enfim, ao nível da análise que terá feito como diretor bancário, como administrador bancário ao longo da sua vida. E eu queria lhe perguntar se conhece muitos exemplos em que o processo de candidatura desta natureza tenha terminado com a seleção para negociação final de apenas um candidato. Se o normal é ou não é a seleção de pelo menos dois para permitir uma verdadeira e autêntica negociação que neste caso não ocorreu. Gostava que opinasse sobre esta matéria.